Agora, e nas pesquisas quantitativas que são feitas, por dever de ofício, eu as acompanho com o máximo de detalhe possível, a agenda econômica continua a estar nos principais temas de preocupação das pessoas. Sempre ao lado da questão da saúde, mas a saúde tem uma tipificação. Na medida em que as sociedades vivem mais, o problema da saúde sempre vai ser o mais importante. Então, tira o problema da saúde e você vai ver. É emprego, é renda, é inflação. Então, como é que combina essa sua caracterização de que nós nos deslocamos da economia para a identidade com essa prioridade que as pessoas dão, de acordo com as pesquisas quantitativas, aos temas econômicos? Breno, ótimo você ter tratado desse assunto. Eu me lembro, na outra entrevista que fizemos, que no final você me pergunta sobre a indicação de um livro, ou de série, eu me lembro disso. Então eu não vou antecipar a minha indicação, não, mas quero falar a respeito dela. Eu acabei de ler um livro que é fascinante sobre a experiência americana e que trata desse assunto, que no final eu vou recomendar para as pessoas. Então fica aqui o suspense em torno disso. A gente tem que, nas pesquisas, começar a diferenciar o que é prioridade, ou seja, o que é problema do país, né, do que é prioritário para o meu comportamento. Essa é uma mudança que a gente vai ter que fazer no padrão de análise dos indicadores. O que esses autores americanos descobriram é que aquilo que é o principal problema não necessariamente é a sua principal prioridade. Eles mostraram isso. Aquilo que é o principal problema não necessariamente é o demarcador da minha posição. Exatamente. Então eu acho sim que o emprego está ruim, que o salário é péssimo, que o Brasil não cresce, né? Que tem que ajudar as pessoas mais. Eu acho tudo isso. Mas quando eu vou me posicionar, eu estou mais preocupado, quando eu vou dar o voto, em como é que aquela pessoa se posiciona sobre temas que são mais sensíveis a mim. Por quê, Breno? E esse é um ponto fundamental que tem a ver com os norte-americanos e eu acho que está chegando no Brasil de maneira clara. Porque as pessoas não acreditam mais que a questão econômica possa ser solucionada simplesmente pelo governo. Há tantos fatores que envolvem a complicação econômica que esse assunto deixa de ser um assunto só do governo. O governo, basta o governo querer que ele resolve. Né? Ou seja, é como se a promessa da economia, da política resolvendo os problemas, começasse a ter menos relevância, enquanto que os temas da vida privada, o posicionamento sobre a agenda LGBT, a questão da cultura, o debate de sexualidade na escola, a questão do aborto, das armas, a maneira... Ou seja, esses outros temas, sim, na cabeça das pessoas, depende da posição política das lideranças que governam. Enquanto que a economia está começando a ser, né, menos forte, digamos assim, como o papel dessas lideranças. Então tem uma mudança. É verdade que as pesquisas captam isso e vão continuar captando. Me parece que tanto a questão da saúde como da economia são, de fato, problemas, principais problemas, mas não são mais prioritárias na maneira como as pessoas agora como lidam isso, com o tema da política. Como essa sua análise deveria, por exemplo, orientar um governo? O governo Lula estaria errando ao ter como sua pauta principal a questão econômica e social, acabar com a fome e a miséria no país? Ele, de alguma maneira, deveria incorporar esses temas de identidade? Eu acho que é o contrário. Né, brincando de... Essa sua pergunta é aquela famosa pergunta assim, quem sou eu para orientar qualquer governo? Né? Eu não faço a menor ideia como é que faz isso, mas vamos brincar com esse assunto. Vamos brincar de No fazer Brasil, essa escolha. todo mundo é técnico de futebol e todo mundo é comentarista da política hoje. Então tá tudo liberado. Tá tudo certo, né? Os flamenguistas é que não estão satisfeitos hoje. Então, Não, isso eu vou abrir um parênteses. É o maior vexame da história do futebol brasileiro dos últimos, sabe-se lá quantos anos. Que coisa ainda feia. bem, porque eu sou atleticano e eu vi esse vexame acontecer conosco lá atrás. Então, que bom que o Flamengo também passou por ele, eu fico satisfeito. Os flamenguistas que não briguem comigo, por favor. Mas o meu partidarismo atleticano não me permite outra posição que não seja essa. Mas voltando à vida normal aqui, Brena, a conversa da gente. Então, assim,
olhando para o governo tem que resolver as questões básicas da economia logo. Eu entendo a pressa do Lula na questão econômica, porque ele sabe que ela é a que vai alicerçar a possibilidade dele construir qualquer outro tipo de processo político adiante, né? Ou seja, sem entregar aquilo que é caro à agenda do PT, não tem outra conversa. Se o Lula falhar nisso, não tem resto, né? Mas eu percebo que o Lula tem a compreensão, não só que a economia é importante, mas que os temas são importantes na montagem do ministério. O Lula não se furtou na montagem, na valorização da questão da cultura, dos direitos humanos, dos negros, dos povos originários. Ou seja, o Lula montou um ministério que responde claramente e imediatamente a ideia da representatividade social desses temas identitários na sua composição política. Ele deu uma resposta. Eu acho que, aliás, foi a primeira resposta que o Lula fez questão de dar. Vou montar um ministério que mostre a minha preocupação e minha atenção a essas questões, né? Agora, ele tem que cuidar da economia. Por quê? Porque essa representatividade e essa representação composta nos ministérios não se sustenta sozinha sem um arcabouço econômico entregue àqueles que mais precisam, né? Salário, benefícios, etc. Então, né, na orientação do governo, essas coisas têm que caminhar juntas, Breno. E eu acho que o Lula já deu o primeiro recado muito claro, ele está em busca do segundo nesse momento.